Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Hoje vamos gravar aqui mais um vídeo para vocês, tá? E hoje nós vamos de matéria. Eu estou aqui no site da Advocacia Geral da União, mais conhecido como AGU. E hoje nós vamos falar sobre uma liminar que foi obtida sobre uma empresa privada, tá? Uma associação privada, para ser mais correto, a ANPPD, tá? Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. O que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados? Nada mais é do que uma associação que tem ali os profissionais relacionados à LGPD, tá? Uma lei que saiu aí no Brasil recentemente, onde tende como objetivo proteger a privacidade aí dos cidadãos. Então, vamos aqui à leitura, vamos aqui a alguns pontos dessa lei e depois nós vamos discutir algumas coisas, tá? Então, assim, a liminar ela é bem clara, tá? A liminar obtida pela AGU, que impede a associação privada de usar sigla e marcas similares às da NPD. Então, todo o contexto aqui era o quê? Tá aparecendo coisa do governo, basicamente isso. Quer dizer, existe uma associação privada e existe uma associação da unidade federativa ali do Brasil, vamos dizer assim, e estava tendo essa confusão. Então, estava tendo uma similaridade entre essas instituições. Então, para não ter uma confusão ali, que determinada associação faz parte do governo, então os caras resolveram colocar então essa liminar aqui. Então a entidade ela também foi proibida de vincular propaganda oferecendo registro. E o que é esse registro? O registro do profissional em si. Tá? Eles criaram até uma possibilidade de uma carteirinha de um registro de um profissional quando você é da área de privacidade de dados. Enfim, então vamos descer aqui. Então a AGU, então ela fala assim, que a decisão liminar que impede uma associação privada de utilizar sigla e logomarcas semelhantes às da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça tem como atribuição zelar pela proteção de dados pessoais, bem como regulamentar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para quem não conhece, a LGPD é uma lei instituída no Brasil para que cidadãos possam ter seus direitos guardados. Que direitos são esses? Direito à privacidade. Você não é obrigado a passar aquilo que você não precisa, aquilo que você não quer. Seu telefone, seu e-mail, RG, enfim, dados se você é casado ou não, se você possui algum tipo de informação que você quer omitir, tá? Seu tipo de filiação política, tudo isso você não é obrigado e a lei te garante, ela te protege quanto a isso, tá? Se alguém vazar esses dados sem o seu consentimento, você pode acionar aí a NPD e fazer as suas devidas ações, tá? Podendo até usar de um advogado para fazer todo esse encaminhamento para você, tá? A decisão, ela determina, aqui falando aqui ainda da matéria, a decisão ela determina ainda que a entidade privada passe a utilizar outro domínio. Quando ele fala outro domínio aqui, basicamente é o domínio aqui de internet. Como vocês podem ver, o domínio já está até fora do ar. Então, já está vigorando aqui a lei que foi instituída aí, né, a liminar. Então, a internet para evitar semelhanças com a NPD. Por fim, a liminar impede a vinculação de propaganda pela Associação Privada de Registro Nacional de Profissionais de Privacidade e respectivo carteirinha de Registro Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que aí dá-se o nome então de RNPPD. Então era um registro nacional desses profissionais e esse registro era feito por quem? Pela ANPPD e não pela ANPD, tá? Então, o processo aqui ele foi movido pela própria ANPD, em conjunto aqui com o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ambas as autarquias federais representadas em juízo pela AGU, contra a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, então a ANPPD. E quem era o presidente, ou quem é o presidente dessa entidade? É o professor Davis de Souza Alves. Eu sou um profissional hoje de privacidade de dados, eu tenho a certificação pela Exim, passei por todas as provas e me tornei um DPO reconhecido internacionalmente. E durante minha busca pelo processo de aprendizagem dessa lei, um dos meus professores foi o próprio Davis e tenho muito elogio de falar isso porque é um excelente professor, tá? E hoje ele responde aqui pela presidência da antiga NPPD, não sei se vai manter esse nome, nós vamos ver aqui nos próximos capítulos se vai mudar esse nome, enfim, até porque era uma organização, uma associação ali que
trazia frutos, né? Organizava o pessoal, tinha eventos, tinha todo um contexto relacionado àquilo lá. Então é uma coisa assim que acho que, beleza, pode até mudar de marca, mudar de nome, mudar de aparência, mas o foco ali acredito que deva continuar com seus propósitos lá, que era ter aí uma associação voltada com os olhos para esse tipo de público, né? Público relacionado à privacidade. Que nos perfis existia lá, em sua grande maioria, advogados e profissionais da área de tecnologia, tá? Mas em nenhum momento a lei fala que o cara tem que ser um expert em tecnologia, o cara tem que ser um expert em advocacia. Não tem nada a ver com isso. A lei em nenhum momento ela pontua isso, tá? Ela pontua que pode ser até um próprio funcionário da empresa, tá? Mas esse profissional ele tem que ter a capacidade técnica e conceitual de entender, né? Olhar para todos os cenários e poder dizer assim que, não, esse ponto aqui cabe melhoria, esse ponto aqui cabe uma documentação, cabe, enfim, tudo isso. E aí, você que está ouvindo esse vídeo, tá ouvindo e vendo esse vídeo, você tem que recorrer a um profissional que tenha capacidade para isso, não é simplesmente colocar um profissional aí da sua empresa e falar que ele sabe, tá? Tem toda uma bagagem aqui para você se tornar um profissional desse nível. Então, não vá colocando qualquer um aí, porque a lei não fala aqui em nenhum momento que você tem que ser certificado, que você tem que ser isso, aquilo, tá? Mas quando acontece um incidente, ela também não vai querer saber o que provocou, ela vai querer justificativas ou ações que você fez para evitar aquele ocorrido. Se você não conseguir comprovar e mostrar que aquilo ali foi humanamente impossível de resguardar ou tecnicamente impossível de resguardar, você vai tomar uma multinha bem legal ali, no qual diz lá a lei da privacidade de dados, beleza? Então, continuando aqui na nossa matéria, aqui no parágrafo a AGU argumenta que a associação privada imita em sua identidade nominal e visual, tá? Quando ele fala aqui nominal, perceba que existe uma certa assimilaridade aqui entre a NPPD e a NPD, meio que dá uma certa confusão aqui, eu muitas vezes até confundo na hora de falar um ou outro. E na questão visual também, né? Vou até mostrar para vocês aqui a questão visual. Então aqui nós conseguimos ver aqui a associação, né? Nós conseguimos ver aqui o logo, vamos pegar aqui, ó, a logo da associação, na verdade a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós temos aqui a NPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Então perceba que ele tem aqui não vou falar que é igual, mas tem uma certa similaridade, quer dizer, remete aqui um órgão do governo, uma coisa do tipo, por causa das cores, da forma que é falada, enfim. Então é isso que eles estão aqui pegando no pé, vamos dizer assim, que deu origem a essa intimação aqui, vamos dizer, essa intimação não, essa liminar, tá? Entre o público oficial, além de ter criado sem autorização legal, o quê? Um registro nacional de profissionais de privacidade de dados. Quer dizer, a própria NPPD foi lá e criou um registro nacional desses tipos de profissionais, tá? E se apresenta como uma entidade homologadora de software de privacidade, quer dizer, ela está ali como uma homologadora de software de privacidade e de cursos de ensino da matéria. Até aqui, a minha opinião é que não vejo problema nenhum, assim como existe outras instituições privadas que garantem, quer dizer, autenticam ou bate o martelo que aquela empresa ela está, de certa forma, auditada ou legalizada no quesito de ter o conhecimento, tá? Não estou falando no quesito de oficialmente pelos órgãos nacionais aí, como a própria NPD, tá? Uma coisa é você ter uma empresa que vai ali, traz uma equipe técnica, traz uma bagagem de profissionais com experiência, know-how, e esses profissionais, e com todo esse know-how, ele vai auditar a sua empresa como se fosse ali uma ISO. Então ele vai certificar que todos os pontos que poderiam dar algum tipo de problema na LGPD, eles vão ressaltar. E aí em cima disso eles vão homologar, vamos dizer assim, o seu software como um software homologado e visando sim a questão de privacidade. Eu acho que até aqui, isso aqui não vejo nenhum problema, tá? Desde que isso aqui fique neste âmbito privado apenas, tá? Não vá para os órgãos federativos, vamos dizer assim, não leve a entender que pela NPPD ter autenticado um software, esse software legalmente ele é válido para todos os efeitos legais
no território brasileiro. Não é esse o ponto aqui, tá? Entenderam dessa forma, pelo que eu pude compreender aqui na matéria. Mas a questão da NPPD ser uma homologadora de software, basicamente ela vai lá e pega um software e aplica todas as melhores práticas, as melhores condutas em cima da produção de dados, para falar assim, ó, beleza, seu software agora ele está com tudo que poderia ou pode acontecer numa situação de invasão, numa situação de extravio de informações, a gente se atentou. Então você pontuou todos os itens, você correu atrás, você resolveu, você implementou, você entregou, então eu tô aqui, eu te homologo então a ser quer dizer, você pode ter o meu selo, tá? De homologada pela NPPD. Quer dizer, tive um crivo de pessoas capacitadas, pessoas ali competentes naquilo que estão homologando, tá? Então, não é somente desenvolver um software. Então, basicamente, isso aqui é o que eu entendi. E referente a cursos de ensino, nada mais é do que cursos relacionados aí à própria matéria em si, né? Lei Geral de Privacidade de Dados, onde ensina, na verdade, e ensinou pessoas como eu a entender melhor esse âmbito da privacidade de dados, né? Então, como você começa uma implantação, como que você conduza com a equipe, como você conduz com a diretoria da empresa, mostrando a importância disso, enfim. Então, tudo isso está aqui dentro deste curso que o pessoal da NPPD realizava, tá? Eu participei de alguns e só tenho também pontos positivos a falar, porque eram cursos realmente ricos de informação. A conduta assinala a Advocacia Geral. Ela fala aqui o seguinte: pode induzir as pessoas a acreditarem que a associação é um órgão oficial. Então veja aí, novamente a questão da similaridade. Então é o ponto principal aqui dessa matéria, dessa liminar. A gente não pode se parecer, tá? Uma coisa é coisa do governo, outra coisa é uma coisa pública. Mais ou menos aí que ele tá comentando aqui. Vamos aqui para o próximo parágrafo. Esse movimento de urgência, né, e de extrema importância na medida em que não só resguarda as instituições a uma autarquia, a NPD, como também cessa imediatamente a vinculação da propaganda enganosa que tem induzido ao erro profissionais da área e até mesmo entidades públicas. Então, quando ele fala que induzido ao erro, né, então basicamente é aqueles profissionais que não sabiam distinguir ou não sabem distinguir a NPD com a NPPD, né? São duas coisas totalmente diferentes. Existe, sim, a similaridade na sua fala, na sua representação gráfica, enfim, mas focos diferentes e situações diferentes, né? Mas isso, volto a dizer, né? Pode ter, sim, gerado a confusão de um profissional que foi lá e entendeu, contrata essa empresa aí porque ela vai vir aqui, vai auditar minha empresa, vai me certificar e eu vou estar seguro. Não é bem assim. Ela não vai te resguardar de nada junto ao órgão aqui da NPD, tá? Porque ela não tem nada, nenhum vínculo junto à própria NPD, mas ela pode te garantir de você ter conhecimento, né? Por quê? Porque é uma consultoria, como se fosse uma consultoria financeira, uma consultoria empresarial, enfim, onde ela vai pegar ali os pontos para fazer toda a regulamentação, tá? Então é isso que está falando aqui. E esse daí todo esse processo aqui foi feito pelo procurador aqui, junto com o órgão em questão, né? Com a própria ali, onde está aqui, ó, foi feito aqui então pela NPD e pelo próprio INPE aqui, na Instituição de Propriedade Industrial. Sem reconhecimento oficial. A NPD publicou esclarecimento em seu site oficial alertando que não existe qualquer exigência legal de registro perante a NPD ou perante associações privadas de profissionais de proteção de dados, ou de encarregado de dados, né, que é lá na Europa o pessoal chama de DPO, né? Aqui, no caso, é encarregado de proteção de dados, né? Então tem uma tradução aí meio equívoca, trazendo esse nome aqui para o Brasil. Como condição para o exercício da profissão, e tampouco há reconhecimento oficial da NPD quanto a eventuais mecanismos de registro privado desses profissionais. Então, resumindo, basicamente aqui ela já colocou em poucas palavras que não existe condição nenhuma que existe um profissional certificado, homologado que possa fazer o trabalho. Não existe, pode ser qualquer um, pode ser a pessoa, qualquer pessoa da empresa, tá? O próprio administrador da empresa pode ser o DPO, então não fala aqui.
Uma coisa é você ser nomeado DPO, outra coisa é você ter conhecimento para se comportar como um DPO e saber todos os caminhos a buscar ali dentro dos itens que tem que ser verificado, né? Então são duas coisas totalmente diferentes. Hoje a implantação de um processo de LGPD ele não é barato. Tá? Ele é várias horas, então são entrevistas, são documentos que precisam ser assinados, são pontos que precisam ser checados, são unidades que precisam ser visitadas, contratos que precisam ser refeitos, enfim. Então tem toda uma política em cima disso, todo um trabalho que tem que ser feito em cima de tudo que você tem ali para que você possa se resguardar. Eu vou usar essa palavra, você possa se resguardar de que você vá ter realmente aí uma proteção, tá? Mas nada impede que você seja invadido, seus dados sejam extraviados, funcionários peguem aquelas informações e extraviem, enfim. Então você tem que resguardar tudo isso. Como? Auditorias, palestras, treinamentos, capacitação, entre outros. E quem vai fazer isso? Empresas qualificadas, profissionais qualificados, consultorias qualificadas e assim por diante, tá? E fala aqui também, né, não há reconhecimento oficial quanto a eventuais mecanismos, quer dizer, ela fala aqui que não existe nada que garanta que você pode dizer assim, registrado, tá? Tanto que, segundo a entidade aqui pública, não há exigência legal para fins de cumprimento, quer dizer, não existe nada. Se você nem quiser colocar LGPD na sua empresa, você não coloca. Mas depois você assume os riscos se acontecer algum problema, tá? Se você vazar alguns dados de pessoas, se for alguma coisa que realmente prejudique um terceiro, aí você tá ferrado, porque você vai seguir todas as penalidades lá que tá na lei, né? Enfim, então você não precisa ter selo, não é uma ISO, enfim, tudo isso é o que está sendo falado aqui. Oferecidos pela entidade, então aqui está falando, tá vendo? Esses instrumentos ser oferecidos por entidades privadas, segundo prossegue a NPD, na nota em seu site, não constitui garantia oficial de conformidade à legislação de proteção de dados. Quer dizer, hoje nada garante, nada garante. O que garante é você ter respaldado, você ter feito alguma coisa para proteger aqueles dados. Se acontecer um vazamento, você vai ter que provar por A mais B que você fez isso, que você fez aquilo, que você tinha controle A, B, C, e que o que aconteceu foi humanamente ou tecnicamente impossível de proteger, tá? E aí a NPD vai fazer o seu crivo sobre te penaliza, te dá uma comunicação formal, enfim. Então tudo isso, se você vai ter que fazer um retrato público, então existem vários caminhos, tá? Eu vou abrir aqui também o processo, tá? Aqui da própria liminar, né? Que aqui no finalzinho dela que fala, onde ele já foi deferido aqui, né? A pedido da tutela de urgência, determinar as RES que suspendam a vinculação da propaganda, então eles já fizeram, se abstenham do uso das siglas e logos semelhantes à NPD, quer dizer, muda seu logo aí, muda seu nome que não vai poder ser isso mais não. Ainda aqui na forma de identidade visual NPPD, na denominação social, na denominação da associação, bem como nas mídias sociais. Quer dizer, nem LinkedIn, nem nada mais está funcionando. Tentei acessar aqui e não consegui mais nada. Se abstenham de uso do domínio, a NPPD, que deverá ser migrado para outro num prazo aí de 120 dias. Ou isso aqui é um prazo tranquilo de ser atendido. Fixa-se multa de R$1.000 por evento ou dia em caso de descumprimento do que está sendo feito aqui a medida. Enfim, então, como vocês já viram, o negócio já foi e já está invigorado, né? Basicamente, já tá feito. Então, isso que a gente já comprova aqui, ó, tá fora do ar. A NPPD já não é mais acessado e nem vai poder mais acessar por esse tipo de domínio ou qualquer domínio que remeta uma similaridade com o da NPD, tá? Isso aí, pessoal. Então, eu finalizo essa matéria aqui, tá? O objetivo aqui era só comentar aqui dessa liminar aqui provocada pela AGU, tá? Então, até o próximo vídeo aí, dá o seu likezinho aí na matéria, tá? Que quando vocês dão like aí, me motiva a fazer mais alguns vidinhos aqui, tá? O objetivo aqui é trazer conteúdo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí.